E caíram 680 milímetros de chuva em Bertioga nas últimas 24 horas. Hoje é domingo de carnaval do ano de 2023 e vamos começar mais um fio. Sim, dessa vez falaremos sobre enchentes e inundações. Vamos colocar aqui alguns conceitos sobre enchente e inundações. São coisas que são similares, mas são diferentes. E também vamos falar um pouco de mudanças climáticas. Só para enfatizar, 680 milímetros equivalem a 680 litros d'água por metro quadrado. Veja, 680 litros d'água em cada metro quadrado. É muita chuva, é muita água caindo num curto espaço de tempo e também numa pequena área geográfica. É muita chuva. E essa chuva toda aconteceu devido a uma frente fria, uma massa de ar polar que veio do sul do continente numa época típica. Agora é o mês de fevereiro. Geralmente nesta época do ano as massas de ar polar elas não têm uma trajetória continental, isto é, elas não vão pelo meio do continente, pelo centro do continente, elas vêm desde o sul da Patagônia, avança até baixas latitudes, até próximo do estado do Acre, a Bolívia. E nessa época do ano isso não é comum. O avanço dessa massa de ar polar, o avanço dessa frente fria associada a essa massa de ar polar, ela vem numa época de verão e a atmosfera estando mais quente com esse ar frio vindo do sul, a tendência é uma chuva muito volumosa cair num curto espaço de tempo. Porque se tem naturalmente um ar quente, devido à época do ano, devido à posição que nós estamos em relação ao Sol, vem esse frio todo. E também aconteceu que no Oceano Atlântico, próximo ao litoral de São Paulo, existe uma bolha de águas quentes que favoreceu esse acúmulo de chuva muito grande, sobretudo ali no litoral norte de São Paulo. Então, Bertioga, São Sebastião, praias como Barra do Una, Toque-Toque Pequeno, Toque-Toque Grande, Ubatuba, inclusive tem até relatos da morte de uma menina de 7 anos. Foi muita chuva que caiu, o que provoca aí aumento dos rios, aumento do volume d'água nos cursos d'água. E como a gente falou no vídeo anterior, na bacia hidrográfica, essa chuva toda, mesmo se ela encontra num determinado canal, ela acaba indo para outros rios até encontrar o seu exutório, que ali no litoral de São Paulo vai ser o próprio Oceano Atlântico. Sim. E também uma outra consequência dessa chuvarada toda é o relevo da região. Lembrando que o litoral de São Paulo está numa planície litorânea, margeada ali pela Serra do Mar, uma parede de quase 1 quilômetro de altitude. E essa chuva toda ali, mais associada à alta declividade da região, o que vai provocar ali são grandes enxurradas, são grandes deslizamentos de terras, como viu, e desprendimento de rochas também, assim como aconteceu em Ubatuba. Mas fora as notícias, o objetivo hoje é a gente entender, a gente compreender, baseado aí na geografia da região, também na geomorfologia da área, por que na cidade de São Paulo, na região metropolitana, acontece tanta enchente, acontece tanta inundação. Vamos lembrar aí que a região metropolitana de São Paulo ela está dentro de um rift. E o que é um rift? O rift ele é um processo geológico, falando em grosso modo, de separação de placas tectônicas. Então, esse rift continental do sudeste do Brasil, ele tem origem lá ainda na Gondwana, quando a América do Sul estava unida, tectonicamente falando, com a África. Era um continente só. Então, alguns processos ali que aconteceram no núcleo, no manto da Terra, ali, as correntes de convecção daquele material plástico todo que está dentro da Terra, provocou a ruptura do que a gente conhece hoje como América do Sul e como África. E essas correntes de convecção dentro da Terra,
elas foram responsáveis pela movimentação dessas placas, dessas duas placas novas, e entre elas ali foi sendo preenchido com água e originou, portanto, o Oceano Atlântico. E até hoje, essas placas tectônicas, porque os movimentos de convecção desse material plástico ali que está dentro da Terra, eles continuam a acontecer. Só dando ali uma pitada ali, esse movimento de convecção ele ocorre porque o núcleo da Terra ele é um material, acredita-se, né, as pesquisas dizem, há muitas evidências de que o núcleo da Terra ele é um material, ele é uma esfera, vamos falar assim, sólida, sobretudo de ferro, um material ferroso, muito quente. À medida em que vai se distanciando desse núcleo da Terra em direção à crosta, em direção à camada mais externa do planeta, a temperatura vai diminuindo. E essa diferença de temperatura em um material que é praticamente liquefeito provoca, portanto, essas correntes de convecção. Essas correntes de convecção são as responsáveis pela, pelo andamento das placas tectônicas, pelo caminhar, vamos falar assim, das placas tectônicas. A gente viu até recentemente na Turquia e na Síria um grande terremoto. Ali é a união de duas placas, no caso ali, se eu não me engano, a placa arábica com a placa eurasiática. No vídeo, nas imagens que eu vou colocar aí, vai estar melhor dizendo, mas eu acredito que seja as placas arábica e a placa eurasiática. Ali o que acontece? Ali o movimento é transformante. Esse movimento transformante, não sei se consegue ver aqui na minha mão, é um movimento que as placas elas não são, né, não é um movimento de subducção, que é o que acontece, por exemplo, ali na Cordilheira dos Andes, onde uma placa entrou sobre a outra e houve ali o soerguimento do que a gente conhece como a cadeia montanhosa da Cordilheira dos Andes. Ali não, ali onde está a Turquia, a Síria é um movimento transformante. Então, uma placa ela vai para um lado, uma placa vai para um lado e a outra placa vai para o outro. Voltando aqui ao nosso contexto, então houve a separação da África com a América do Sul, elas foram em caminhos opostos, elas foram em caminhos diferentes, elas se separaram. No meio houve ali a abertura do Oceano Atlântico, sim, e cada uma placa viveu aí no seu caminhar, certo? Na América do Sul, é o nosso objeto de estudo, até porque eu estou na América do Sul, eu acho que, acredito também que grande parte do que nos assistem aqui também estão na América do Sul. Então esse vai ser o nosso objeto, porque é o que a gente estuda mais, é o que a gente conhece mais. A gente normalmente fala do que a gente estuda mais. Na América do Sul, mais precisamente ali no estado de São Paulo, na região leste do estado de São Paulo, houve ali próximo do rifteamento. Só lembrando, quando a ruptura tectônica, esse processo de ruptura é chamado também de rifteamento. Eu vou colocar algumas imagens aí para a gente poder entender. Então, aquela falha que acontece ali quando há essa separação é o rifteamento, tá? Então, o Oceano Atlântico, na verdade, ele é um grande rift, sim? E voltando aqui na América do Sul, no estado de São Paulo, leste do estado de São Paulo, onde houve a borda do rifteamento da América do Sul, existem também algumas falhas. Assim como no lado africano também existem algumas falhas. Por alguma razão, a gente acredita, os geólogos acreditam que essa razão são as correntes de convecções do interior da Terra. Essas falhas que estavam ali na América do Sul, em função do grande rifteamento que houve com o continente africano, surgiram algumas falhas, é natural que isso aconteça. Essas falhas, elas foram reativadas, como a gente já falou, possivelmente elas foram reativadas pelos movimentos de convecção do interior da Terra. Essa reativação dessas falhas na América do Sul, o que aconteceu? Era uma falha que estava ali, ela deu uma pequena abertura. Aconteceu sim o processo de rifteamento. Claro que numa escala diferente, não é uma escala planetária, como a gente observou entre a América do Sul e a África, mas numa escala regional, vamos falar assim. Esse rifteamento é mais ou menos ali entre a cidade de Curitiba e o Rio de Janeiro. Essa placa tectônica da América do Sul, ela no seu grande geral, ela é um cráton. A região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ela fazia parte ali também do antigo cráton do Congo lá na África,
mas aqui na América do Sul é um cráton. O que é um cráton? É uma parte geológica muito antiga, formada sobretudo por rochas. Rochas muito antigas. No caso aqui da nossa região, são rochas graníticas, são granitoides, são gneiss, na verdade, sim. Essas gneiss granitoides, esses xistos que acontecem, que ocorrem aqui nessa região, eles são muito antigos, eles são da formação da Pangeia, anterior ainda à Gondwana. Para a gente entender o quão antigos são, é da ordem de bilhões de anos. Voltando aqui ao nosso rift, então da cidade de Curitiba mais ou menos até o Rio de Janeiro, então formou-se ali o rift continental do sudeste do Brasil. É nomeado por alguns geólogos, aqui na descrição do vídeo vai estar todas as referências bibliográficas para que nós possamos pesquisar e ter o melhor entendimento. Então, dentro desse rift continental do sudeste do Brasil estão as cidades da região metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba, o Vale do Ribeira, até próximo ali à planície costeira do Rio de Janeiro. Esse rift, como eu falei, como eu mencionei, foi uma abertura tectônica que ocorreu no passado, e essa abertura tectônica nesse cráton, tá, foi preenchida por sedimentos. Então se formou o que ali? Uma bacia sedimentar. Sim, ou algumas bacias sedimentares. No caso da região metropolitana, a bacia sedimentar que se formou ali é a própria bacia nomeada Bacia de São Paulo. Dentro dessa bacia sedimentar, Bacia de São Paulo, agora lembrando, bacia sedimentar é um, bacia hidrográfica é outro. Agora estamos falando de bacia sedimentar, por favor não confundir. Então essa bacia sedimentar de São Paulo, ela foi preenchida com sedimentos. Esse preenchimento aconteceu em diversas idades, que o pessoal chama, a gente chama de idade deposicional. Deposicional porque foi sendo um depósito. Então encontrou-se ali uma depressão nesse relevo, que é o próprio rifteamento. Ah, mas o que está na borda desse rifteamento? Lembrando então, aqui de um lado a gente encontra a Serra da Mantiqueira, a Serra da Cantareira, do outro lado, quem está lá? A Serra do Mar. Então, a grosso modo falando, é um grande vale. Não é bem um vale porque a construção é diferente. Não é uma construção por escavação, é uma construção tectônica que aconteceu. É um rifteamento. Dentro desse grande rifteamento que houve, o rift continental do sudeste do Brasil, se formou ali uma bacia sedimentar. Algumas, na verdade, se formaram ali algumas bacias sedimentares. O objeto do nosso estudo será a Bacia Sedimentar de São Paulo. E as deposições que aconteceram ao longo das idades geológicas têm nomes. Então, da mais antiga, das primeiras deposições até agora, em função da sua idade deposicional, elas foram sendo nomeadas. Então, falando-se de região metropolitana de São Paulo, a primeira face, digamos assim, a primeira feição sedimentar que se encontra ali é a formação Resende. A formação Resende, ela é constituída basicamente por argilas, por areias, por pedregulhos, de idade ali, digamos assim, do Neógeno, talvez. Aqui nas imagens do vídeo estará as idades com mais precisão. Após a deposição da formação Resende, o mundo aí ele girou mais vezes ao redor do Sol, se caminhou aí nas épocas geológicas e houve então ali a formação São Paulo. A formação São Paulo é a que está mais aparente. Alguns geólogos, até alguns geógrafos também de grande renome, todos eles estarão aqui na descrição do nosso vídeo. Eles falam até que a formação São Paulo é a formação de topo. O que quer dizer? Essa formação de topo é a formação que ela está mais próxima ali, ou a que está mais aparente à, à sociedade, à nossa civilização aqui. A formação São Paulo também, tal qual a formação Resende, ela é composta em grande parte também por argilas, por siltes, por areias. O que define, né, a deposição, o que define os sedimentos é a sua granulometria. O que é a granulometria? É a medida dos grãos de fato. Então, quanto mais fino é o grão daquele material, mais pargila ele tende a ser.
quanto maior a sua granulometria, mais arenoso é aquele material, até se transformar em seixos, que são ali pequenas pedras. E, por favor, nós não podemos mais chamar pedras. Nós temos que falar rochas. Então, seixos, pequenas rochas, tá? Não pedras, rochas, até as grandes rochas que nós temos aí. Então, formação São Paulo, formação Resende, formação São Paulo, tratando-se de região metropolitana de São Paulo. Como grande parte dessas formações são argilosas, são arenosas, os rios que se formaram sobre essas formações, eles tendem a ser rios meandrantes. O que são rios meandrantes? São rios que serpenteiam toda uma área. Lembrando ali das imagens de satélite que nós estamos tão acostumados a observar, a Amazônia. A Amazônia tem grandes rios meandrantes. O rio Xingu, o próprio rio Amazonas, o rio Purus, que vem lá do Peru também, são rios meandrantes. E por que, que eles tomam essa característica? Em função do relevo. Ali é uma grande planície sedimentar, também ali não foi um processo de rifteamento que gerou aquela área, foi um outro tipo de deposição, mas que formou também uma planície sedimentar. Essa planície sedimentar, ela foi responsável depois aí pela formação desses meandros desses rios. E agora falando, voltando aqui para nossa região, hoje nós estamos aqui no período chamado no período geológico chamado Holoceno, né? O Holoceno ele começou aí há aproximadamente 11.500 anos. Então essas características climáticas que nós temos, que nós conhecemos e que nós tanto estudamos, elas se originaram aí há basicamente 11.500 anos. É claro que não é um número preciso, né? Em geologia, em geografia, nós não temos a mesma precisão milimétrica do que tem engenharia, por exemplo. Primeiro que não tinha ninguém lá para medir. Há 11.500 anos, hoje, termina o Pleistoceno e agora é o Holoceno. Não, não é assim. É uma estimativa temporal. Essa estimativa temporal informa todos os cientistas das geociências se baseiam em 11.500 anos, 12.500, 10.900 anos. Ali é um range de épocas ali. Então vamos pôr aqui 11.500 anos para poder ficar fácil o nosso diálogo. Então, as condições climáticas que nós temos em todo o globo, nós temos hoje, elas foram constituídas ao longo desses 11.500 anos. Isso quer dizer o quê? O padrão de chuva, o padrão de temperatura, o padrão de aridez de algumas regiões, as florestas, todas as grandes selvas. Ah, a Amazônia tem 11.500 anos? Não, a Amazônia não tem 11.500 anos. Mas existem grandes evidências de que a constituição na sua totalidade da constituição florestal da Amazônia tem por volta do início do Holoceno. Antes, como que era então? Antes do Holoceno, era uma época chamada Pleistocênica ou Pleistoceno. O Pleistoceno a gente conhece como Era do Gelo. Então, era uma época onde grande parte das geleiras, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, elas estavam avançadas, elas tinham muito gelo. Então, hoje a gente tem também o Polo Norte e o Polo Sul congelados. Sim, na época do Pleistoceno eram mais áreas que estavam congeladas. E todo esse congelamento ele forçou o quê? A redução dos oceanos nas suas costas. Então, muitas evidências indicam que as costas dos continentes na época do Pleistoceno eram maiores do que é hoje, do que são hoje, vamos falar corretamente, eram maiores do que são hoje. Então, aqui no Brasil, falando de América do Sul do Brasil, nós temos uma grande plataforma continental. Aí há 15 mil, 16, 18 mil anos atrás, essa plataforma continental, ela provavelmente estava toda exposta ao clima da superfície, estava exposta ao sol, ela não estava submersa. Hoje, o Brasil, principalmente o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul ali, na Bahia tem alguma coisa, Espírito Santo ela é um pouco mais estreita, mas tem alguma coisa. Quanto mais vai para o Nordeste, essa plataforma continental ela tende a se estreitar. Mas aqui na nossa região sudeste do Brasil,
Tem pontos que a plataforma continental chega a ter 210 quilômetros de distância do que hoje é a linha do litoral, do que hoje é a linha do continente. E hoje grande parte aí está submersa a 100 metros, 80 metros de profundidade. Sim? Então, essa mudança de nível do mar, ela aconteceu no final do Pleistoceno e no início do Holoceno, quando os polos eles começaram a degelar e esse gelo todo, então, ele foi convertido, ele foi despejado nos oceanos e houve, então, o aumento do nível do mar no passado. Hoje acontece um processo parecido, porém de ordens diferentes. Isso é só para a gente colocar aqui no vídeo que as mudanças climáticas, elas não são assim uma coisa do fim do mundo, uma coisa diferente, uma coisa que nunca aconteceu. Não, é mentira. No geral, as épocas geológicas, elas mudam muito em função de mudanças climáticas. Então, do Pleistoceno para o Holoceno, aconteceu da era do gelo para agora a era sem gelo, que na verdade não é uma era sem gelo. Ainda nós passamos por uma era do gelo, porém num período quente. Por que então? Por que nós passamos numa era do gelo? Porque nós temos permanentemente áreas congeladas no mundo, como o Polo Sul, o continente Antártico, o topo de muitas cadeias montanhosas, como o Himalaia, como a própria Cordilheira dos Andes aqui do nosso lado, os montes lá na América do Norte, como é que chama? A cadeia de montanhas rochosas, né, os montes rochosos lá. Também nós temos lá a parte que está permanentemente congelada. E o Pleistoceno também, ele gerou lá o permafrost. O permafrost está hoje lá também no norte da Rússia, ali no norte do Canadá, no norte da América do Norte. O permafrost, ele é o solo congelado. Dentro desse solo que está congelado, existem grandes reservas de gases, inclusive o gás metano, que é um gás extremamente nocivo para o aquecimento global. Sim, são gases de efeito estufa. Então, o derretimento desse permafrost libera toneladas e mais toneladas de gás metano na atmosfera, muito maior do que a nossa produção, do que qualquer automóvel, qualquer indústria que o Brasil possa emitir. É melhor então que nós prestemos mais atenção ao permafrost do que outras coisas. Mas esse é um debate que agora, nesse momento, eu não quero entrar. Mas futuramente, sim, vamos voltar a falar de enchentes. Então, lá atrás, houve a mudança de Pleistoceno para Holoceno, houve então o degelo, houve o aumento dos níveis dos mares e houve uma mudança climática substancial. Alguns autores estarão aqui na bio, estarão aqui na descrição do vídeo, acreditam que onde hoje está a região metropolitana de São Paulo era uma região de semiárido. Acredita-se que era igual como o sertão do Ceará, como o sertão da Paraíba. As caatingas eram mais amplas. Acredita-se que grande parte da Amazônia ela não era uma floresta una, como nós vemos hoje, uma floresta gigantesca una. Existia sim parte de floresta tropical dentro, né, de grandes áreas de cerrado, dentro de grandes áreas de savana. Uma forte evidência dessa savana do passado é onde hoje é o nordeste do estado de Roraima. Ali, para quem não sabe, ali existe até uma terra indígena, Raposa Serra do Sol, onde está também o Monte Roraima. Ali é uma região de cerrado. Não é uma região de floresta ombrófila, não é uma região amazônica como nós estamos acostumados a acontecer. Embora Roraima esteja no norte do Brasil, ali, nesta parte ali, sobretudo na Raposa Serra do Sol, é uma região de cerrado. E acredita-se que no passado, no Pleistoceno, 25 mil, 30 mil anos atrás, a floresta amazônica ela era fragmentada. Era toda fragmentada, ela não era contínua. E entre essas ilhas de floresta tropical estava um mar de cerrado. E aqui a região metropolitana de São Paulo, então, acredita-se que era parte Cerrado, parte Caatinga, não era essa exuberância que nós temos hoje de grandes prédios, né? Mas anterior aos prédios aí nós tínhamos sim parte de Cerrado, nós tínhamos sim
parte de Mata Atlântica, mas não era toda essa Mata Atlântica. Acredita-se que era uma grande parte de Cerrado. Há evidências, inclusive, até hoje. Aquele parque do Juqueri, se eu não me engano é Juqueri, acho que sim, é Juqueri. Aqui vai estar aqui nas imagens do vídeo. O Parque do Juqueri é uma grande área de cerrado. O cerrado, para quem não lembra aí da escola, é uma região de savana com solos profundos, árvores retorcidas com galhos retorcidos e geralmente apresenta um clima tropical típico. O que é um clima tropical típico? Onde são bem definidas as estações chuvosa e as estações secas. Não há um meio termo entre elas. Hoje, aqui no Holoceno, nessa parte aqui da América do Sul, nós temos as 4 estações bem definidas. Nós temos um verão, que ele é relativamente quente e chuvoso. Nós temos um outono, que é uma transição entre a época mais quente e chuvosa para o inverno mais fresco, frio e seco. A primavera, que é exatamente o contrário do outono. Então, enquanto o outono ele é uma transição entre um período quente e úmido para um período mais fresco, mais frio, mais seco, a primavera é o contrário. Ela vai fazer a transição desse período mais fresco, frio, seco, para um período mais ameno, relativamente, não é tão quente, mas um período mais quente, com mais horas de sol e mais úmido também. E isso daí acarreta nas enchentes, nas inundações que nós temos aqui na região metropolitana de São Paulo. E por que nós estamos falando de tudo isso? Lá do rifteamento, falando lá das idades deposicionais, das formações, das feições que tem aí na bacia sedimentar de São Paulo. Por quê? Porque para a gente fazer gestão de alguma coisa, nós, em primeiro lugar, temos que conhecer o que nós temos. E o que nós temos, o que é? Nós temos aqui uma região em grande parte sedimentar, existem algumas intrusões rochosas, que é o caso da Serra da Mantiqueira, que a gente já falou, que é parte do Rift, mas fora a Serra a Serra da Cantareira, não Serra da Mantiqueira, vamos falar Serra da Cantareira. A Serra da Cantareira, ali na parte norte da região metropolitana de São Paulo, fora ela tem outras intrusões rochosas, sobretudo graníticas, gnaissicas. Na zona leste de São Paulo se tem também, na zona oeste também se tem essas intrusões rochosas, mas em grande parte a região onde está a região metropolitana é uma região sedimentar. Ela faz parte de um planalto sedimentar formado pelo rifteamento de alguma falha reativada no passado. Então houve essa falha, voltando aí, fazendo uma recapitulação do que nós estamos falando ainda. Houve uma falha, ela abriu, houve o preenchimento ali com material ali, que se depois ficou ali as bacias sedimentares que nós conhecemos, com as suas feições associadas, que é a Formação Resende, a Formação São Paulo, é onde nós estamos. Então, por exemplo, falando de São Paulo, a Avenida Paulista, se você perceber ali da Paulista, você pega ali a Rua Augusta, por exemplo, em direção aos Jardins, é uma baita descida, um baita declive ali. Então a região da Paulista ela é toda um planalto, é um espigão, quase que em sua totalidade, se não na sua totalidade, a gente precisa de fazer algumas incursões geológicas ali para observar isso, mas em quase sua totalidade é um espigão sedimentar da formação São Paulo. Sim? E formam esses rios e a cidade foi construída sobre essa formação São Paulo. Onde existiam os rios no passado, eles existem até hoje, eles não sumiram. Eles estão lá, só que eles estão encobertos pela cidade. São chamados fundos de vale, nós falamos isso no vídeo anterior, no vídeo de bacias sedimentares. Os fundos de vale estão em importantes avenidas, estão em importantes partes das cidades, e quando chove, em função da formação do relevo, do modelado do relevo, essa água ela vai escoar para esses rios. Antes da formação da cidade, os rios estavam no seu lugar e tinham como característica serem meandrantes. Eu vou colocar algumas fotos aqui para a gente poder observar. Então, o Rio Pinheiros era um rio muito meandrante, o próprio Rio Tietê era muito meandrante, e os seus tributários também tinham tendência a ser meandrantes em função da forma de relevo que se tem aqui na região metropolitana. E quando esses rios iam se encontrar,
formavam ali regiões de brejo, regiões alagadiças. Por quê? Um meandro está aqui, outro meandro também, então eles se encontravam. Chegava na época do verão, a época de maior pluviosidade, os rios estavam mais caudalosos, então os meandros eles tendiam a mudar de lugar. E toda essa planície onde está o rio, ela foi construída pelo próprio rio. Aquele solo que está ali nas margens dos rios é chamado de solo aluvionar ou planície aluvionar, porque são formadas pelas aluviões. E o que são aluviões? São materiais que são transportados e depositados pelos rios em função da sua mudança, em função do seu alargamento ou estreitamento de margem. Então, é todo tipo de material. Pode ser material orgânico, pode ser material inorgânico, no caso das areias, no caso das argilas também são transportados. Então, a gente percebe que em região de rio tem muita areia. Essa areia, em muitas vezes, ela é transportada pelo próprio rio. Esse material orgânico, que porventura fora transportado por esses rios lá no passado, no verão, por exemplo, vamos falar de 5 mil anos atrás, aí, vamos voltar uma idade interessante aí. 5 mil anos atrás tinha uma boa floresta aqui na região metropolitana de São Paulo, uma floresta tropical, subtropical, a parte aí da Mata Atlântica tinha aí, conforme o tempo as árvores iam caindo nesses rios, iam sendo transportadas essas madeiras, essas folhas, iam sendo transportadas e com a cheia essas madeiras eram depositadas e acabava se decompondo ali mesmo. E essa decomposição desse material orgânico do passado formou um tipo de solo que a gente chama de turfa. Então, se a gente fizer ali uma investigação geológica ali, onde estão essas importantes avenidas, onde estão esses rios do passado, que na verdade eles estão até hoje lá, só que eles estão canalizados, eles estão já todos antropizados, a gente vai perceber que existe muita turfa.